Bom dia a todos, obrigado pela participação. Eu queria começar essa coletiva fazendo alguns esclarecimentos, para inclusive facilitar o desenrolar da entrevista. A primeira coisa é que o governo municipal de Feira de Santana recebeu determinações do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas dos Municípios e do Ministério Público Estadual, no sentido de que não seja investido R$1 sequer em eventos, festejos ou mesmo nas chamadas lives do setor artístico-cultural. Essas determinações, por si só, já nos deixam de mãos atadas para que a gente possa realizar qualquer tipo de evento, mesmo através da internet. A segunda coisa que eu já expliquei, mas gostaria de explicar mais uma vez, para que fique bem claro, não existe dinheiro de micareta e dinheiro de São João guardadinho na prefeitura. A prefeitura trabalha com execução orçamentária, ou seja, baseado em anos anteriores, a prefeitura faz uma previsão orçamentária para o ano seguinte, como foi feito evidentemente para 2020. O que é essa previsão orçamentária? A prefeitura prevê o que vai arrecadar e, em cima dessa previsão de arrecadação, faz uma previsão de investimentos e gastos. Ora, evidentemente que se os gastos e investimentos dependem da arrecadação, a prefeitura, nesse momento de pandemia, não está financeiramente confortável, porque a arrecadação vem caindo. Além disso, houve prorrogação de pagamento de impostos municipais, IPTU e ISS, que são também grande fonte de receita do município. Qualquer saldo que houve ou que está havendo, está sendo empregado, é claro, no combate ao coronavírus. Um outro assunto que nós devemos esclarecer é sobre o cancelamento do Procultura Esporte. O Procultura Esporte, que vem sendo um grande sucesso, desde que nós começamos a lançá-lo logo no início do ano. Ora, o ISS, o Imposto sobre o Serviço, é a principal fonte de recursos para o Procultura Esporte, né? A prefeitura faz essa renúncia fiscal do INSS para as empresas para que elas financiem projetos do Procultura Esporte. Acontece que a Secretaria da Fazenda prorrogou, flexibilizou, melhor dizendo, o pagamento do ISS. Está facilitando esse pagamento em função da queda da arrecadação de ISS em função da recessão econômica que nós estamos vivendo por causa do coronavírus. Então a Secretaria da Fazenda considerou uma incoerência, na medida que o governo está flexibilizando o pagamento do ISS, está prorrogando o pagamento do ISS, está parcelando o pagamento do ISS, seria uma incoerência que o governo abrisse mão de parte desse imposto que vai receber, que evidentemente não vai receber todo esse ano. Então, essa renúncia fiscal está prejudicada e, portanto, a gente não poderia manter o Procultura Esporte 2020. Não significa que, se até o final do ano essa situação se reverter radicalmente, o governo possa restabelecer os projetos de 2020. De qualquer maneira, há de se tomar uma medida legal para que os projetos apresentados em 2020 sejam aproveitados em 2021. O governo municipal também está se mobilizando no apoio à votação de um projeto de lei, se não me engano, do número 1075, no Congresso Nacional, que visa amparar músicos, técnicos de som, de iluminação, enfim, vários profissionais do segmento artístico-cultural que estão sem qualquer rendimento no momento desse, porque esse segmento está quase que 100% parado, né? Tirando as chamadas lives, o segmento está praticamente todo parado e muita gente passando dificuldades. E esse projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional vai minimizar essa situação. Então o governo municipal está empenhado em pedir o apoio de deputados que tiveram votações em Feira de Santana nas últimas eleições, para que eles se empenhem no sentido de que o Congresso agilize a votação desse projeto de lei e que eles dêem apoio, que eles aprovem, votem favorável a esse projeto de lei. É também uma medida do governo municipal de Feira de Santana no sentido de minimizar a situação que está
ocorrendo nesse setor artístico-cultural. Além disso, a gente tem buscado o mínimo que a gente pode fazer, já que nós estamos praticamente sem condições de agir por uma série de questões legais e burocráticas. A gente está fazendo solicitações a amigos, a empresários, empresários do setor e também fora do setor artístico-cultural, no sentido de que ajude a gente a coletar cestas básicas para distribuir com aqueles músicos, técnicos de som, de iluminação que estão realmente passando muita necessidade. Nós começamos esse apelo desde a Semana Santa. Até agora já conseguimos coletar 200 cestas básicas e elas estão sendo distribuídas, ou já foram distribuídas urgentemente, é claro, pela Associação de Músicos, pela Associação de Bandas de Feira de Santana e também pela Associação de Técnicos de Som. Nós temos tudo isso documentado, as pessoas que receberam, cada associação está documentando. Esclareço que não são 200 cestas até agora para cada associação, não. 200 são o total de cestas conseguidas até agora e que estão sendo entregues, à medida que vão chegando, estão sendo entregues a essas 3 entidades para que elas façam a distribuição, porque são essas entidades quem bem conhecem, quem bem sabem quais são os profissionais que estão realmente passando necessidade. Alguma pergunta? Tem sim. Vamos lá. Então vamos lá. Carlos Augusto, diretor do Jornal Grande Bahia, ele tem alguns questionamentos aqui para o senhor, secretário. Setores do segmento artístico de Feira de Santana encaminharam solicitação de apoio ao governo municipal. A prefeitura respondeu que o TSM recomendou a suspensão dos gastos com shows. Neste contexto, como é possível apoiar e manter a produção cultural, seja nos segmentos de música, artes visuais e plásticas do município? É isso que eu acabei de dizer. Nós estamos praticamente sem qualquer alternativa. Olha, antes mesmo de se falar do Carnaval Virtual em Salvador, a agência Ativa, que é a agência que atende a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, já tinha preparado um projeto de uma micareta virtual. Porque a micareta foi cancelada logo em função da pandemia. Então pensou-se numa micareta virtual e com o sentido também de arrecadar algumas ajudas, né, para os músicos, artistas de Feira de Santana. Mas lamentavelmente a gente não pode fazer, porque há essa recomendação do Tribunal de Contas dos municípios, do Ministério Público do Estado, que não seja investido R$1 sequer em qualquer tipo de evento, de festejo, inclusive as chamadas lives. Então isso deixa a gente de mãos atadas para tentar promover alguma coisa que possa minimizar a situação sobre o setor. Eu sempre nas minhas entrevistas, desde que eu cheguei na Secretaria de Cultura, há praticamente 2 anos e meio, 3 anos e meio, melhor dizendo, eu repito que o setor de entretenimento, o setor de lazer, de festejos, é um setor extremamente importante, o setor cultural, o setor artístico, extremamente importante para a economia, pelo que gera de recursos e pelo volume de empregos que oferece, pelo volume de possibilidades de emprego e renda que esse setor oferece. E agora a gente está vendo o quanto o setor está sofrendo e a gente praticamente sem qualquer possibilidade de realizar algo que possa minimizar essa situação. A ajuda financeira, o prefeito já explicou, é uma questão de recursos da prefeitura e também uma questão de ponto de vista legal. Caso o Congresso aprove esse projeto de lei, então certamente virá essa ajuda do governo federal que já vai minimizar a situação. Ele tem uma outra pergunta. Seria possível lançar um edital para pesquisa e produção cultural, tendo como produto final músicas, filmes e outras obras plásticas, para que pudessem fazer parte de um evento de exibição pública pós-pandemia? Não, seria possível lançar esse edital para pós-pandemia, mas a gente ia criar uma expectativa, uma esperança que eu acho meio temerária. Porque lançar um edital agora, para realizar agora, a gente não pode, em função dessa proibição de investimentos públicos no setor, de dinheiro público no setor. Eu queria até lembrar o seguinte, às vezes algum artista, algum músico vira para mim e diz, mas a prefeitura de tal lugar está fazendo não sei o quê, a prefeitura de tal lugar está fazendo não sei o quê. Veja bem, nós recebemos essas recomendações do Tribunal de Contas e do Ministério Público, inclusive dizendo que se a gente não obedecer a recomendação, que evidentemente a gente vai responder judicialmente. Se outras prefeituras estão fazendo,
é porque querem se arriscar perante o tribunal e perante o Ministério Público, desrespeitando as recomendações, né? Paciência. Uma outra pergunta. Quais os principais desafios da Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer no contexto do isolamento social? O principal desafio é justamente promover algo que pudesse movimentar o setor artístico-cultural. Mas movimentar no sentido que haja um retorno financeiro para os artistas, principalmente aqueles que estão passando por grave necessidade. Esse é o principal desafio. A gente não tem parado de pensar em alternativas. Agora mesmo a Ativa Propaganda, repito que é a agência que atende a Secretaria, está apresentando mais um projeto, já teve o da micareta virtual, que não foi para adiante, está apresentando mais um projeto, está apresentando novas ideias, que eu vou ver daqui a pouco. O Nilson, inclusive, está aqui presente nessa coletiva, eu vou ver daqui a pouco esse projeto, para ver se é possível. O fato é que nós não estamos parados, não estamos acomodados, achando que, vamos esperar passar a pandemia. Mas, infelizmente, nós temos que agir dentro da legalidade e, infelizmente, nós não podemos criar qualquer expectativa, qualquer esperança que a gente não possa cumprir concretamente. O período de festejos juninos se aproxima. O governo municipal pretende manter um calendário de eventos da mesma forma que foi realizado em 2019? De jeito nenhum. Inclusive, esse ano a gente tinha um grande projeto de festejos juninos para a Feira de Santana. Feira de Santana tem vários eventos juninos, só que eles sempre foram assim muito pulverizados, né? A começar pelo Arraial do Comércio. Você vê que os festejos juninos de Feira de Santana começam no início de junho com o Arraial do Comércio. E daí vem uma série de eventos, o forró do amendoim, o forró do Viveiros, enfim, tem na zona rural também. Isso tudo, todos esses eventos, antes exatamente do São João, especificamente, e do São Pedro. Isso sem falar que dos 7 distritos que nós temos na zona rural, em 5 acontecem festejos juninos, São João e São Pedro. Pouquíssimos municípios da Bahia continuam fazendo São Pedro como Feira de Santana. E nós tínhamos também, além de tudo isso, um grande projeto de festejos juninos com encerramento no Parque de Exposições no dia 22 de junho. Nós iremos fazer 5 dias de shows juninos no Parque de Exposições, fechando praticamente um mês de festejo junino em Feira de Santana. Por quê? Além de manter a tradição cultural dessa grande festa nordestina, os festejos juninos movimentam bastante a economia. Talvez no Nordeste não exista nenhuma festa popular, nenhuma festa de massa que movimente tanto a economia como os festejos juninos. Mas, lamentavelmente, com a pandemia, é impossível realizar qualquer tipo de evento. Tem pergunta do Reginaldo Júnior, portal MF, né? Isso. Ele diz o seguinte: bom dia, secretário. O Ministério Público recomendou que as prefeituras não invistam dinheiro público em eventos de qualquer tipo. Sendo assim, a micareta ainda tem possibilidade de ser realizada esse ano? E mesmo sendo em dezembro, essa medida atinge o Natal Encantado? Olha, o grande lance agora da pandemia é que é o seguinte: mesmo que a pandemia entre em declínio, a partir de julho, agosto, sei lá, há previsões de todo tipo aí, há cálculos de infectologistas de todo tipo desse declínio, mesmo que ela entre em declínio, enquanto não houver uma vacina contra o coronavírus, qualquer evento com aglomeração continua sendo perigoso. Então, esse é um drama que nós estamos vivendo. Quer dizer, mesmo que essa pandemia recue bastante, que a gente passe a ter em Feira de Santana ou na Bahia 1, 2 casos, 5 casos por mês, enfim, que haja uma redução significativa, mas qualquer evento com aglomeração, qualquer aglomeração continua sendo arriscada, no sentido de que o vírus volte a se proliferar com bastante intensidade. Eu não sou infectologista, não posso dar muita opinião sobre isso, mas mesmo que a epidemia atinja um grande número de pessoas e que essas pessoas fiquem supostamente imunizadas, ainda assim é muito perigoso. Tanto que a semana passada o prefeito de Salvador, ACM Neto, e o governador Rui Costa já disseram que o próprio carnaval de 2021 está ameaçado de realização se não houver uma vacina contra o coronavírus. Então é uma situação completamente imprevisível no tocante à realização de eventos, evidentemente.
Uma pergunta agora do jornalista Jânio Rego, do blog da Feira. Ele diz o seguinte: as lives são a médio e talvez longo prazo a única forma para a produção cultural. É o momento da Procuradoria do município contra-argumentar o tribunal, ponderar, explicar aquela velharia do TSE e TSM. Não entende, como você diz, o tribunal faz recomendações, isso pode ser contra-argumentado? Olha, pode ser contra-argumentado sim, mas a questão é que o tribunal e o Ministério Público entendem que qualquer recurso nesse momento deve ser destinado ao combate do coronavírus. Essa que é a questão. Não é que há determinados detalhes na questão de fiscalização do Tribunal de Contas e do Ministério Público em relação ao segmento artístico-cultural que podem parecer até contraditórios, podem ser até paradoxais, ou como o jornalista Jânio Rego está dizendo, arcaicos, antigos, mas é porque esses dois órgãos, digamos assim, estão prioritariamente preocupados com a aplicação do dinheiro público. É a mesma questão do estabelecimento de valores de cachês, né, de contratações, que não cabe a gente discutir nesse momento, em que o tribunal tem determinadas regras dessas contratações e de critérios de cachês que prejudicam em muito os artistas expoentes, os novos artistas, os artistas que nunca prestado qualquer tipo de serviço por poder público, né? Mas é porque eles estão preocupados com a aplicação do dinheiro, eles não estão preocupados com o desenvolvimento da arte e da cultura. O foco deles é a aplicação do dinheiro público. De qualquer maneira, eu vou acatar a sugestão dos jornalistas, eu vou pedir a PGM para fazer uma contra-argumentação, embora eu ache que não vai valer de nada, viu, Jânio? Porque, como eu disse, eles não estão preocupados, não estão com foco nesse momento com o desenvolvimento da arte e da cultura. O foco é a preservação do dinheiro público. Até a iniciativa privada, que nós temos recorrido também em busca de ajuda, a iniciativa privada está muito focada em fazer doações de combate ao coronavírus. Doações de máscaras, doações, enfim, de outros insumos que possam contribuir no combate ao coronavírus. Mas nós não conseguimos apoio nenhum no sentido de patrocínio, por exemplo, de alguma live para tentar minimizar o problema. Lamentavelmente. Para finalizar, secretário, tem mais uma pergunta de Carlos Augusto. Ele quer saber como é que o senhor analisa a gestão na pasta da cultura, quais aspectos destaca no período em que assumiu, poderia fazer uma síntese das ações? Posso sim. Eu acho que a gente teve um excelente desenvolvimento no esporte. Inclusive o esporte, como é um esporte amador, que não há, digamos assim, essa coisa de cachê, premiações, enfim e tal. Eu recebi ontem, eu pedi a uma pessoa para fazer, e recebi ontem várias ferramentas, digamos assim, que a gente possa desenvolver jogos via internet, principalmente para crianças e adolescentes. Né? A gente desenvolver vários jogos via internet, várias competições via internet, sem qualquer custo para o poder público, e de maneira que a gente possa movimentar o setor esportivo nisso aí. Eu vou até dar uma olhada hoje em todas as ferramentas que eu recebi ontem, ver como é que a gente pode colocar em prática. Na questão cultural, eu acho que a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer dá muito apoio a diversos eventos da cultura popular, mas é preciso estabelecer mais criteriosamente uma política nessa área da cultura popular em Feira de Santana. É preciso restabelecer e resgatar, inclusive, alguns, não só eventos, mas alguns fomentos à cultura popular que ao longo dos anos foram se diluindo, foram perdendo força, digamos assim, né? Então eu acho que eu deixo a Secretaria com esse pecado, embora a gente tenha ampliado muito o apoio a eventos da cultura popular. Eu tenho lá relacionado diversos eventos da cultura popular interessante que a Secretaria de Cultura nunca apoiou e nós passamos a apoiar. Mas são apoios assim, de varejo, digamos, né? Apoios esporádicos. Não há assim uma política determinada. Algumas coisas que a gente tem que, repito, resgatar, fomentar mais. E na questão dos grandes eventos, a minha dedicação foi de aperfeiçoar esses grandes eventos, aperfeiçoar a micareta, aperfeiçoar o Natal,
Porque esses eventos, à medida que eles vão acontecendo, eles vão mostrando algumas falhas que precisam ser corrigidas, isso é muito natural. E também há os avanços, há as modificações ao longo dos anos que devem ser feitas, naturalmente que devem ser feitas. Então, eu acho que quem tem que julgar mesmo o trabalho da gente na cultura, ou da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, é o público. Eu acho que houve avanços e alguma coisa ficou parado, entendeu? Eu não diria que eu deixo a Secretaria no final do ano plenamente satisfeito, claro que não, mas eu deixo razoavelmente satisfeito. Então a gente encerra aqui a coletiva com o secretário Edson Borges. Agradeço a participação de vocês. Bom dia. Bom, essa coletiva, essas explicações todas vão ficar no canal do YouTube na Prefeitura, para que possam tirar dúvidas. E aquela abertura, eu já pedi inclusive ao Ricardo que faça uma edição para a gente divulgar mais essas explicações que eu dei em grupos de Zap, enfim, em todas as mídias sociais. Muito obrigado, um bom dia a todos.